bem-vindo à nossa aula de Laboratório de Física 2. Nessa aula a gente vai tratar de um equipamento muito útil para medidas elétricas que se chama multímetro. Esse equipamento ele é capaz de fazer medidas de tensão elétrica, corrente elétrica e de resistência. Alguns outros modelos mais sofisticados eles são capazes também de fazer medidas de outras grandezas elétricas que são também de nossos interesses. Mas nessa aula a gente vai se ater primeiramente às partes mais básicas de aplicação desse instrumento, que são as leituras de tensão, corrente e resistência elétrica. Essa aula então ela vai ser dividida em várias partes, que a gente vai tentar então explicar a aplicação desse instrumento em diferentes situações na área das medidas das grandezas elétricas. Então, passamos a ver como que funciona o multímetro. O multímetro, então, é um equipamento como esse daqui. Aqui temos a imagem de um equipamento bem sofisticado. Como eu disse, ele é capaz de fazer medidas de diferentes grandezas elétricas. As principais são a medida de tensão elétrica, tá? Também conhecido como diferença de potencial, referida aí pelas siglas de DDP. Ele faz medida de corrente elétrica e de resistência elétrica, tudo isso num único equipamento. Por isso, então, que ele acaba levando o nome aí de multímetro, tá? Vindo do termo em inglês, multitest, capaz de realizar diferentes testes, né? Então, esse equipamento aqui ele acaba sendo um equipamento aí bem versátil na bancada aí, quando a gente quer fazer essa análise dos circuitos elétricos. Bem, os multímetros modernos, como eu disse, além daquelas três grandezas que são básicas, quase todos os multímetros fazem aquelas três primeiras medidas que eu citei anteriormente. Tá? No caso de multímetros mais modernos, como esse aqui da foto, eles são capazes também de realizar medidas das grandezas de capacitância, indutância, frequência, temperatura e muitas outras aí. Temos equipamentos hoje tão sofisticados que são capazes aí de realizar uma série de grandezas elétricas e algumas que não são elétricas, como por exemplo a temperatura, às vezes medida de pressão, eles são agregados essas funções a esses equipamentos. Bem, esses equipamentos mais modernos, eles também têm a capacidade, às vezes, de você fazer uma interface com o computador. Então, você pode fazer um registro de um log de medidas no computador e, posteriormente, você pode fazer uma análise aí mais complexa dessas informações. No entanto, a gente pode ter aí multímetros de diferentes formas. A gente pode ter os multímetros que a gente chama de multímetros digitais, como aqueles que eu mostrei na figura anterior, ou como esse daqui, tá? Que é um multímetro um pouquinho mais simples, mas ele é um multímetro aqui digital, ou seja, ele tem um display, tá? Que tem uma amostragem numérica direta aqui nesse display. Eu posso ter os multímetros que a gente chama de multímetros analógicos, como esse daqui, tá? Que são multímetros onde eu tenho aqui uma espécie de um relógio com um ponteiro, tá? E à medida então que esse ponteiro aqui se desloca, ele tem uma escala onde eu posso fazer a leitura então dessas informações. Tá? Bem, qualquer um desses dois tipos de equipamento aqui, eles são bem úteis, embora hoje em dia se utiliza bastante aí os equipamentos digitais, até mesmo pela facilidade de você fazer a leitura deles, tá? Mas os equipamentos analógicos eles também são muito bons e bem precisos, tá? Então a capacidade do equipamento ser preciso e ter reprodutibilidade dessa medida não depende dele ser digital ou não. Ele pode ser um equipamento analógico como esse, ou seja, ele ter o ponteiro aqui para fazer a indicação da grandeza física, mas ele pode ser um equipamento bem preciso. Tá? Por exemplo, esse próprio equipamento que eu tenho aqui nessa imagem analógico, ele acaba sendo um equipamento bem superior do que esse equipamento aqui digital. Tá? Então, a característica de construção do equipamento, ela manda muito mais do que o equipamento ser digital. Dentre os equipamentos digitais ainda, ele pode ter um mostrador
LCD, como esse daqui, ou ele pode ter um mostrador do tipo LED, tá? Que são equipamentos aí que tem um visor que tem uma aparência bem mais vívida da numeração, tá? Então, para determinadas aplicações aí onde você vai ter um ambiente aí um pouco mais escuro, isso acaba sendo aí bem útil, tá? Os multímetros também eles podem ser multímetros portáteis, né, como esse daqui, e podem ser também multímetros de bancada, onde eles vão ficar fixo, então numa bancada ali de teste. Geralmente os equipamentos de bancada eles são bem maiores, tá? Eles são ligados à energia, enquanto esses equipamentos aqui eles são funcionados por meio de baterias, tá? E na grande maioria das vezes os equipamentos de bancada eles têm uma precisão um pouquinho maior, tá? Consequentemente, ele acaba sendo equipamentos aí bem mais caros também. Bem, para fazer a leitura com esse equipamento, eu preciso ligar o nosso multímetro aqui, nosso equipamento, no nosso circuito elétrico. E essa ligação do circuito elétrico, ele é feito por meio de alguns fios que a gente chama de pontas de prova, tá? Nada mais é então do que alguns fios como esse daqui, tá? Onde eu vou ter uma extremidade como essa, que eu vou ligar no meu multímetro, tá? Eu conecto essa parte aqui no meu multímetro e eu tenho essa parte aqui que ela é mais aguda, tá? Eu tenho umas pontinhas aqui nela que eu posso ligar no meu circuito para fazer o teste então daquilo que eu quero, tá? Então o multímetro aí ele precisa dessas pontas de prova para fazer a análise, tá? E esses fios têm justamente esse nome de ponta de prova porque ele vai ser então o responsável por fazer a teste ali da grandeza física que eu quero medir. Geralmente essas pontas de prova elas são coloridas, são definidas aí na cor preta e vermelho por uma razão aí, porque muitas das grandezas físicas que a gente faz medida elas são medidas que têm o que a gente chama de polaridade, ou seja, ela tem uma ordem para você realizar essa medida. Então esse indicativo de cores elas facilita essa indicação para a gente poder ligar ela no circuito e fazer a medida corretamente, tá? Geralmente a ponta preta a gente utiliza ela para fazer uma conexão em um desses buraquinhos que eu tenho aqui do meu multímetro, que a gente chama de borne, tá? Que são os conectores elétricos que eu tenho para ligar ela com o mundo externo. E pode ver aqui que geralmente eu tenho aí 3 buraquinhos desses, tá? Esses buraquinhos aí, ou os bornes, que a gente vai chamar ele pelo nome correto, né? Esses bornes aí, então, eles têm diferentes especificações e a gente precisa entender como que funciona elas. Geralmente eu vou conectar um fio preto nesse borne aqui de comum, tá? Alguns multímetros ele chama de GND, então dependendo do fabricante aí do multímetro, você já sabe que o borne com de comum, tá? E GND, que seria de ground ou terra, tá? Eles são então os destinados aí para ligar o fio preto. E aí eu tenho um borne aqui que geralmente esse borne ele é um borne mais multiuso, ou seja, ele é capaz de fazer diferentes tipos de testes, tá? Então eu posso conectar a minha ponta de prova vermelha, tá? Nesse borne aqui, onde ele vai estar escrito aqui V, a letra grega ômega, maiúsculo, e MA, que são as siglas aí de miliampere. Então, geralmente, esse outro terminal aqui, eu conecto a ponta de prova vermelha, que vai ser, então, respectiva ali, aonde eu vou fazer o teste que eu quero medir a minha grandeza física, tá bom? Bem, basicamente, então, feitas essas conexões, eu vou ligar, então, essas pontas de prova ali no meu circuito, mas antes de fazer isso, eu preciso, no meu multímetro, indicar para ele qual que vai ser a grandeza física que eu quero medir, tá? Como eu falei anteriormente, o multímetro basicamente ele é capaz de medir pelo menos 3 grandezas físicas. Eu quero indicar então, antes de fazer as medidas, quais dessas grandezas que eu quero que ele meça.
eu posso fazer isso por meio de uma chave rotativa, que é essa chave que vocês podem observar aqui, tá? Então, à medida que eu vou girando essa chave aqui, eu posso escolher qual é o tipo de medida que eu quero realizar. Então, eu tenho aqui esse indicativo desse V, que está associado a uma medida de tensão, esse ômega aqui, que está associado à medida de resistência elétrica, e esse A maiúsculo aqui, que está associado então à medida de corrente elétrica. Tá? Basicamente, dependendo da posição que eu escolher essa chave, eu posso escolher uma dessas grandezas físicas, e dentro ainda das grandezas como tensão elétrica, eu posso escolher ela para medir o que a gente chama de corrente alternada ou corrente contínua, tá? Ou seja, a corrente alternada é aquela que tem a variação da tensão em função do tempo, e a corrente contínua é aquela então que a tensão ela não muda em função do tempo. Tá? Bem, basicamente então são essas três grandezas que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. Mas eu não posso continuar esse curso sem antes fazer uma ressalva aqui, que é bastante importante e é um erro bem comum, principalmente para quem não é do meio técnico, tá? E ele não sabe a diferença de você tratar as grandezas físicas, tá? Então eu costumo dizer aí que o multímetro ele é um equipamento que ele foi desenvolvido para medida de tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Mas é muito comum, principalmente para quem não tem conhecimento técnico, falar que o multímetro mede voltagem, amperagem e resistividade. Tá? Isso daí é um tremendo engano. Eu já quero, então, deixar bem claro para vocês que essa nomenclatura aqui ela é totalmente errada. Tá? Até porque voltagem, na verdade, não existe esse termo. Tá? Voltagem viria de volts, e volts é a unidade de tensão elétrica, tá? Ou diferença de potencial. Então, a grandeza física que a gente está se referindo é tensão elétrica ou diferença de potencial. A unidade dessa grandeza é o volts. Tá? Então, referir desse jeito, volts estaria errado. Da mesma forma, amperagem também é errado por conta disso, porque a unidade de corrente elétrica, que é a grandeza física, é o ampere. Tá? Então, a grandeza física é corrente elétrica e a unidade dela é o ampere. Tá? Amperagem não existe. E resistividade, embora exista a grandeza física, a resistividade, tá? Mas ela é muito confundida com resistência elétrica. Tá? Resistividade é uma grandeza física, resistência elétrica é outra. Tá? A gente vai ver como que a gente faz medida de resistividade, mas resistência elétrica é uma outra forma ali de se realizar uma medida de grandeza elétrica. E o que o multímetro mede é resistência elétrica, cuja a unidade é o ohms, tá? No Sistema Internacional de Unidade. Então, embora você veja constantemente as pessoas falarem dessa forma aqui, saiba que ela está errada. Tá? Até porque, quando você faz uma medida de massa, tá? A medida de massa é dado em quilos, tá? E você não pergunta, por exemplo, quando você vai no açougue, tá? Vai lá e pede, me vê aí 2 quilagens de carne, né? Você vai pedir, então, justamente 2 quilos de carne, que é a unidade da massa daquilo que você quer medir, tá? Então, não, assim como não existe quilagem, também não existe voltagem, amperagem, né? E precisa, então, tomar esses cuidados daqui para frente, porque agora a gente tem um curso aí que tem uma formação técnica, tá? Então a gente precisa tomar esses cuidados, tá? A título de curiosidade, vocês vão encontrar muito aí o termo voltagem, principalmente se você compra algum equipamento elétrico, ele vem com essa nomenclatura voltagem ali, tá? Mas saiba sempre que isso daí é errado, tá? Esse termo voltagem, ele surgiu aí de uma tradução errada do inglês, tá? Como no português a grandeza física é tensão elétrica, em inglês, para eles diferenciar de
stress, que seria tensão, né? E stress significa uma tensão mecânica no contexto da língua inglesa, tá? Para eles lá existe o termo realmente que é voltage, tá? Voltage que significa a diferença de potencial aqui para gente. Tradução errada, isso daí se perpetuou e o pessoal continua utilizando de forma errada até hoje, tá? Mas saiba que isso daí não existe na língua portuguesa o termo voltagem. Continuando então aqui com o nosso multímetro, a gente vai abordar então agora como que a gente utiliza algumas das funções do multímetro. A primeira função então que eu vou destacar aqui para vocês é justamente a função ohmímetro. Tá? Então a função ohmímetro do multímetro ela é utilizada então para medida de resistência elétrica, tá? E para selecionar então esse modo no meu multímetro, eu vou girar então a minha chave rotativa. Então inicialmente aqui quando ele está desligado, ele vai estar em off. Eu giro a minha chave aqui, eu posso girar ela tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário, tá? E aí eu vou posicionar a minha chave na região aqui que está delimitada aqui com a letra grega ômega. Eu coloquei em destaque aqui em laranja mais escuro, tá? Então toda essa parte aqui que está em laranja mais escuro indica para a gente que o equipamento vai fazer a medida de resistência elétrica. E veja que eu tenho aqui várias posições para colocar a minha chave, tá? Então essas diferentes posições aqui que eu vou selecionar para fazer a minha medida é justamente as posições que eu escolho para fazer a medida de acordo com a intensidade dessa grandeza física que eu quero medir, tá? Então eu vou ter que escolher aqui nessas posições aqui da chave, né, que a gente chama de escala do meu multímetro, tá? Então eu vou mudar a escala do meu multímetro de acordo com a intensidade da grandeza resistência que eu quero medir, tá? Bem, para começar a fazer uma medida, a gente tem um procedimento, então, que é justamente colocar ele sempre no menor fundo de escala. O que significa esse fundo de escala? Fundo de escala significa para mim qual que é o limite máximo da grandeza física que naquela posição da chave o meu equipamento vai medir. Por exemplo, de acordo com essa ilustração que a gente tem aqui, a chave está posicionada aqui no 200 ohms. Então significa para mim que o fundo de escala é 200 ohms, que é nada mais, nada menos do que o limite máximo de resistência elétrica que ele vai conseguir medir. Tá? Acima desse ponto, então, ele não consegue realizar a medida. E aí, então, eu preciso girar minha chave aqui para a posição seguinte, por exemplo, 2000 ohms, e aí ele pode medir novamente nessa escala aí de 2000 ohms. Tá? Bem, a forma de ligar então o meu multímetro, tá, é posicionando as pontas de prova dele, ou seja, aqueles fios que eu mostrei para vocês, em cima do componente que eu quero medir. Então aqui eu tenho uma representação do circuito elétrico, justamente para fazer a leitura da resistência elétrica de um componente como esse. Então eu tenho aqui o meu resistor, esse daqui é o símbolo dele, e para fazer a leitura dele, então eu vou pegar aqui, esse é o símbolo do meu multímetro, e vou ligar então as pontas de prova dele nos terminais aqui do meu resistor. Fazendo isso, então, o meu equipamento é capaz então de fornecer para mim uma leitura precisa aí, desse componente. Tá? Então agora a gente vai ver aqui na prática como que eu uso o meu multímetro para fazer a leitura então da resistência elétrica. Então vamos aqui para a bancada e eu vou mostrar para vocês então como que é na prática a aplicação desse equipamento. Muito bem, pessoal, estou aqui na bancada agora para a gente começar então a fazer a explicação de como que se utiliza o multímetro. Como eu disse, então, a primeira função que a gente vai analisar aqui é a função ohmímetro do multímetro, ou seja, é a função que permite a gente fazer as leituras de resistência elétrica. Então eu tenho aqui o nosso photoboard, onde a gente vai
fazer as medidas aqui dos dispositivos. E temos aqui então o nosso multímetro, tá? Bem, como a gente vai utilizar ele na função ohmímetro, tá? A gente vai ter que girar então a nossa chave, que é essa chave seletora aqui, e ela tem que ficar então na região aqui que define então essa função, que é a função que a gente vai trabalhar, que é a função de ohmímetro. Então eu tenho aqui várias posições, tá? São essas marcações em verdes aqui, ou seja, essa marcação onde tenho aqui o meu símbolo de ômega, tá? E agora então eu posso fazer o giro dessa chave, tanto faz eu girar ela para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, tá? Então eu vou começar girando ela aqui, e como foi dito, eu preciso sempre começar a leitura do menor fundo de escala quando estou utilizando o multímetro na função ohmímetro. Então eu girei a minha chave aqui, coloquei ele na posição então aqui do menor fundo de escala, que nesse caso aqui é de 200 ohms. Bem, agora então a gente precisa fazer a conexão do nosso multímetro com o nosso meio externo. Para isso então a gente utiliza as nossas pontas de prova, tá? Então eu tenho que conectar aqui dois fios nele. O primeiro fio que eu vou conectar, eu vou ligar ele no borne aqui, está escrito com, tá? De comum. Nesse borne então eu vou ligar o meu fio ou ponta de prova da cor preta. E depois eu vou escolher então um outro borne onde está em a função também para leitura de resistência, tá? Então a gente pode ver aqui que nesse borne aqui do meio, ele tem escrito aqui V ômega e MA de miliampere. Portanto, então é nesse borne onde eu faço a leitura também para resistência elétrica, ou seja, a função ohmímetro. Eu vou colocar então agora a nossa segunda ponta de prova conectada justamente nesse borne. Bem, essa conexão então agora, a outra extremidade então da nossa ponta de prova, a gente tem então aqui justamente, tá, as nossas conexões serão feitas então aqui com a extremidade dessa ponta de prova. A gente vê então que tem aqui duas pontinhas agudas, justamente para facilitar aqui a leitura no circuito elétrico. Bem, agora então a gente vai fazer a leitura de um componente. Então eu vou pegar aqui um resistor, que é um componente eletrônico feito para isso. Eu vou conectar ele aqui no meu circuito. A hora então que eu conecto ele ali, tá? A gente tem então aqui ele ligado no protoboard. Então o protoboard está servindo simplesmente aí de suporte para facilitar aqui a leitura desse componente. E para realizar a leitura então dele agora, eu vou simplesmente encostar as pontas de prova nas extremidades aqui da parte metálica do meu resistor para fazer a leitura. E quando eu faço isso, o multímetro então ele começa o processo aí de leitura dele. Nesse caso em particular, a gente pode observar que no visor do nosso multímetro ele ainda continua ali com uma marcação aqui com esse número 1 aqui ao lado esquerdo do nosso visor. Bem, essa marcação de número 1 então é um indicativo que a leitura que o multímetro está fazendo ali, tá? Ela está numa escala muito superior ao fundo de escala que ele se encontra no momento. Então, o que indica para mim é que esse menor fundo de escala aqui, que mede até 200 ohms, tá? A leitura que eu estou fazendo desse componente quando eu encosto aqui as minhas pontas de prova, tá? Indica que a resistência elétrica desse componente aqui é maior do que 200 ohms. Então o passo que eu tenho que fazer a seguir é girar então a nossa chave para uma posição de escala aí um pouquinho superior. Então veja agora que ele está numa escala ali de 2000 ohms. Novamente então eu encosto as pontas de prova aqui no terminal do meu componente e a gente vê que ele deu um pequeno sinal. Então ele ainda está marcando aí o número 1 do lado esquerdo, o que é uma resposta então para a gente do que
esse resistor ainda ele tem um valor maior do que o máximo que essa escala consegue medir, que é de 2.000 ohms. Então eu vou passar para a escala seguinte, que é de 20 kΩ, ou 20.000 ohms. E agora, de novo, eu vou encostar minhas pontas de prova aqui na extremidade do meu componente. E veja agora que ele faz uma leitura para a gente. Ele indica aqui no visor 4,62. Agora a gente precisa entender essa leitura aqui, exatamente o que ela quer dizer. Bem, se eu olhar aqui na escala do meu multímetro, ele está indicando aqui 20K, ou seja, o valor máximo que ele pode medir é de 20 kΩ, tá? Que significa então que toda leitura que ele fizer nessa escala, ele vai adicionar aqui o fator de quilo. Tá? Portanto, a leitura que a gente tem aqui, quando eu encosto minhas pontas de prova no meu componente, esse 4,62, eu tenho que adicionar então ali o prefixo quilo, portanto a leitura correta seria 4,62 kΩ. Tá? Então esse é o valor que o multímetro está lendo aqui para a gente. Bem, para exemplificar então agora, a gente vai pegar um novo componente e vamos realizar de novo uma nova leitura. Então eu vou desconectar aqui do meu protoboard esse componente, vou escolher um outro resistor aqui aleatório, tá? Então eu não conheço quanto que é o valor dele, tá? A princípio. Bem, e agora então eu vou começar de novo todo o processo de leitura. Como eu não sei qual é o valor desse resistor, eu vou então passar ele para o menor fundo de escala, ou seja, eu começo de novo lá de 200 ohms, tá? A menor escala que eu tenho disponível para esse equipamento. E agora então vou começar o processo de leitura desse componente novamente. Vou encostar as pontas de prova aqui nele. E aí a gente vê então que, de novo, tá? Eu não consigo obter uma leitura, o que indica então que o valor que eu estou medindo aqui é superior a 200 ohms. Passo então para a escala seguinte. E de novo, vou repetir o mesmo processo, encostar as pontas de prova e tentar fazer uma leitura. E a gente vê agora que ele faz um indicativo para a gente aqui. Então ele está dando um valor aqui de 996. E a gente precisa entender então o que quer dizer esse 996. Então eu olho aqui de novo na minha escala, eu vejo então que o fundo de escala máximo é de 2000, então 2000 seria 2000 ohms, o que indica então para a gente que a leitura aqui não tem nenhum prefixo, é uma leitura direta. Então quando eu encosto as pontas de prova aqui no meu componente, a leitura então seria de 996 ohms. Tá? Se vocês notarem também, vocês vão ver ali que à medida que eu encosto a ponta de prova, tá, ele sofre uma pequena variação ali na última casa. Tá? Isso é normal, porque a última casa ali é o limite da resolução do nosso multímetro, tá? E é normal, então, ela sofrer aí uma pequena flutuação. Tá? Bem, um dos outros cuidados que a gente precisa ter na leitura do multímetro, vocês notaram até agora, eu só tinha o meu dispositivo aqui, ou seja, só meu resistor, tá? E eu não tenho nenhuma fonte de energia ligado aqui nele, ou seja, toda vez que eu for fazer uma leitura de resistência elétrica usando o multímetro, eu não posso ter nenhuma fonte de energia ligada ao meu circuito ou ligada ao meu dispositivo. Porque se eu tiver uma fonte de energia ligada, eu posso causar algum tipo de dano ao meu multímetro, ou então ele pode introduzir uma leitura errada daquela resistência que eu estou medindo. Tá? Então, sempre desconecte a fonte de energia quando você quiser fazer leitura de resistência elétrica. Tá? Muito provavelmente você vai queimar o seu equipamento se você não fizer esse procedimento. Bem, vamos pegar aqui então um
outro componente e novamente vou começar a fazer a leitura dele. Novamente está ali um outro resistor, tá? E eu passo aqui de novo para o menor fundo de escala, encosto as pontas de prova aqui nele e realizo a leitura. A gente viu aqui que, de novo, ele não consegue fazer a leitura aqui. Novamente, eu vou aumentando a escala gradualmente. Então, primeiramente, passo para 2000 ohms de fundo de escala. E aí, então, ele já consegue rapidamente aqui fazer a leitura já nesse fundo de escala. Então, de novo, a leitura aqui já vai ser uma leitura direta, portanto, eu tenho um valor de 560 ohms. Tá? Uma coisa que deve ser destacado é que a medida de resistência elétrica ela não tem o que a gente chama de polaridade, ou seja, não tem o sentido correto para fazer a leitura aqui, colocando minhas pontas de prova. Então, veja que tanto faz eu colocar minhas pontas de prova com essa orientação, ou se eu inverter aqui a ordem das pontas de prova, tá? Você vai ver que o valor que ele vai ler aqui no nosso multímetro é sempre o mesmo, tá? Então ele não depende ali da orientação. Alguns dispositivos eles vão ter uma orientação preferencial. Então, nesse caso aí, a ordem com que você vai encostar a ponta de prova nele vai afetar a leitura. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado quanto a isso, mas no caso, por exemplo, dos resistores, ele não tem sentido de orientação para passagem da corrente elétrica, então qualquer sentido que eu fizer a leitura aqui não vai alterar a resposta aqui no meu equipamento, tá bom? À medida que a gente for avançando no curso ali, eu posso falar um pouquinho mais de alguns componentes que apresentam esse tipo de propriedade aí de orientação para obter uma resistência maior ou menor. Bem, vamos pegar aqui então novamente um outro dispositivo, né, um outro resistor, para a gente tentar fixar aqui bem esse processo. Novamente, eu comecei aqui, liguei ele, tá? E seria então encostar as pontas de prova aqui nele para fazer a leitura, tá? Mas veja que sempre eu tenho reforçado aqui que a gente começa sempre do menor fundo de escala. Por que eu não começo do maior fundo de escala para fazer a leitura aqui com o meu multímetro? Pois bem, vamos ver então o que aconteceria se eu começasse a fazer a leitura do maior fundo de escala nesse caso. O maior fundo de escala que eu tenho aqui, tá? Ele mede para mim um valor de 2000 kΩ. Tá? 2000 kΩ seria o equivalente a 2 gigaohms, perdão, 2 megaohms, que é um valor ali bem alto de resistência elétrica que ele vai conseguir medir. Tá? É quase algo isolante ali. Bem, eu vou encostar as pontas de prova então agora nesse resistor para fazer a leitura para a gente ver o que ele vai mostrar para a gente aqui. A hora que ele faz a leitura aqui, ele dá um valor de 0,010 ali. Ou seja, esse valor de 0, basicamente ele está indicando aqui que eu tenho um curto-circuito. Ou seja, que esse componente ali teria uma resistência elétrica nula. Tá? Ou seja, seria a mesma coisa que eu encostar as pontas de prova aqui, uma com a outra. Veja que ele está dando o mesmo valor aqui. Ou seja, uma resistência elétrica nula. E, no entanto, esse componente ele não tem resistência elétrica nula. Tá? Ele pode ter uma resistência elétrica muito baixa. E aí eu posso estar ocorrendo num erro. Por isso que eu sempre começo do menor fundo de escala. Então vamos começar agora com o processo correto, começando do menor fundo de escala. E a gente vai ver então que o resultado que a gente vai obter vai ser totalmente diferente. Então eu começo aqui 200, ou seja, ainda é mais alto que 200 ohms. Vou colocar aqui de novo na escala de 2000. E agora, então, na escala de 2000, eu vejo que o valor dessa resistência elétrica
é de 219 ohms, tá? Ou seja, é um valor ali baixo de resistência elétrica, mas ela não é um curto-circuito. Novamente, ó, se eu encostar aqui as pontas de prova, tá? A gente vê ali que eu obtenho um valor ali bem próximo de zero. Tá? Seria 1 ohms aqui. Então, na verdade, o valor dessa resistência elétrica não é zero, como estava medindo quando eu começava ali do maior fundo de escala. Tá? Então, a razão da gente começar sempre a leitura ali do menor fundo de escala é evitar esse tipo de erro. Eu imaginar que um componente deve estar com algum tipo de defeito, que ele está em curto, tá? Quando na verdade isso daí não é o que está ocorrendo realmente. Tá? Então, seguindo esse procedimento, a gente evita qualquer tipo de erro. Além disso, escolhendo sempre assim a escala nesse processo, tá? Eu vou sempre ter uma leitura mais precisa do valor da resistência elétrica. Então, vou novamente colocar ela aqui. Vamos começar o processo de leitura aqui agora corretamente. Eu faço a leitura aqui, ó, e eu vejo então que, novamente, esse resistor aqui eu não consigo ler nessa escala. Vou para a escala seguinte. Tento fazer a leitura aqui, também não consigo, porque o valor provavelmente é maior do que 2.000 ohms. Vou para a escala então de 20 kΩ. E na escala de 20 kΩ eu consigo realizar a leitura. Então eu vejo aqui que o valor desse resistor é de 3,23 kΩ. Tá? Bem, e por que eu não posso medir ele numa escala um pouquinho maior então? Vamos ver o que acontece se eu subir um pouquinho mais a escala aqui. Realizo a leitura e observo então que ele está dando aqui 3,2 kΩ. Tá? O que aconteceu aqui nesse caso é que eu perdi uma casa decimal ali de resolução. Tá? Então, se eu voltar aqui para a escala de 20 kΩ, eu vou ter uma precisão muito maior, tá? Porque eu tenho ali uma resolução maior, tá? E, consequentemente, aqui eu consigo ter, então, uma precisão maior nessa leitura do resistor. Tá? Então, seguindo esses procedimentos que eu descrevi aqui, a gente não vai ter como fazer uma leitura errada de resistência elétrica. Tá? Bem, uma outra coisa que eu devo ressaltar aqui é que quando eu faço a leitura aqui da resistência elétrica do meu multímetro, cada posição dessa aqui eu tenho uma resolução diferente. Tá? Então, aqui no 200 ohms, a gente pode observar aqui que no visor ele coloca uma casa decimal aqui para gente. À medida que eu vou variando aqui, pode ver que ele não tem nenhuma casa decimal de resolução nesse caso. Numa escala superior aqui, ele vai adicionar para mim 2 casas decimais aqui na escala de 20 kilo ohms. Se eu passo ele para a escala de 200, ele só vai ter uma casa decimal. E, de novo, se eu colocar ele no máximo aqui da escala dele, que é de 2.000 kΩ, eu não tenho nenhuma casa decimal nesse caso. Tá? Então, de acordo com as escalas que eu selecionar aqui, eu vou estar mudando também a resolução de leitura aqui para a resistência elétrica. Tá? Uma outra coisa também que deve se destacar, cada multímetro também ele tem uma precisão associada dele. Tá? Então, o fabricante aqui, geralmente, ele fornece ali uma precisão para você. Se você pega o manual do equipamento, ele vai informar para você a precisão do equipamento. No caso desse equipamento aqui, tá? Desse modelo e desse fabricante, ele diz para a gente que na escala aqui de resistência elétrica, ou seja, na função ohmímetro, a precisão desse equipamento é de mais ou menos 1%. Tá? Então, todos aqueles valores que a gente fez a leitura aqui, tá? É só você adicionar ali uma variação de mais ou menos 1% no resultado
que você obteve. E dessa forma, então, a gente vai ter ali o valor medido mais a resolução, ou seja, mais o erro associado ali à minha leitura. Bem, pessoal, então, sobre o ohmímetro, é isso daqui. Vamos então passar agora para a próxima função do ohmímetro, que é do multímetro, que é a função de leitura de tensão elétrica, ou seja, multímetro na função voltímetro. A próxima função que eu vou falar nesta aula é a função voltímetro dele. Tá? Bem, a função voltímetro é destinada justamente para fazer a medida da diferença de potencial, ou DDP, também chamado de tensão elétrica. Tá? Essa DDP, então, é a diferença de energia potencial elétrica entre dois pontos no meu circuito elétrico. Tá? Basicamente, a gente pode ter aí dois tipos de tensão, a tensão contínua e a tensão alternada. Tá? Geralmente, eu represento a tensão contínua, ou pelo menos a notação que é utilizada no multímetro para tensão contínua seria VDC. Tá? Alguns fabricantes adotam a notação DCV, tá? Ou simplesmente DC. E aí, então, você já sabe que aquela posição da chave ali que tiver nessas siglas aqui, elas são destinadas para medida de tensão contínua. Muitas vezes a sigla DCV, ela pode ser também acompanhada ali de um símbolo, de simplesmente um tracinho ou um traço embaixo dele, um pontilhado, tá? Indicando então que aquela posição ali da minha chave vai fazer uma leitura de tensão contínua. Tá? Já no caso de tensão alternada, as siglas mais comuns são VAC ou ACV, dependendo do fabricante, ou simplesmente AC, ou outros fabricantes ainda adotam um símbolo, adotando aí um til, né, que seria a representação aí de uma senoide, para indicar então que ali você está fazendo uma medida de tensão alternada, ou seja, a tensão que varia em função do tempo, por isso então que ele representa ali por uma senoide, que lembra então essa variação em função do tempo, tá? E é basicamente eu seleciono essas funções mudando aqui a minha chave rotativa para um lado para o outro. No caso do multímetro que a gente vai utilizar aqui para ilustrar nessa aula, se eu girar aqui a minha chave no sentido anti-horário, veja aqui que eu tenho então um V, para indicar então que eu faço a leitura aqui de tensão elétrica, e nesse caso aqui o fabricante adotou como notação aqui o traço, né, e o pontilhado embaixo. Então eu sei que desse lado aqui, girando no sentido anti-horário, a minha chave vai fazer a leitura então do meu multímetro de tensão contínua. Tá? Já na figura aqui da direita, eu vou girar minha chave aqui no sentido horário, e nessa parte em destaque aqui, tá? Veja que eu tenho aqui a leitura então de tensão alternada. Ele é representado aqui por um V e aqui um til, né? Ou seja, um símbolo ali de uma senoide. Aqui então eu faço leitura da tensão em função do tempo, né? Que seria a tensão alternada. Tá? Bem, quando a gente vai fazer então essa medida, a gente precisa escolher então adequadamente. Previamente eu preciso saber qual tipo de leitura que eu vou fazer, tá? Para selecionar a chave na posição correta. Tá? E eu tenho então alguns cuidados aqui para fazer essa leitura. Tá? Diferente do que era o caso ali do ohmímetro, que eu começava do menor fundo de escala, quando eu vou fazer a leitura de tensão, eu começo fazendo a medida sempre do maior fundo de escala. Nesse caso aqui, essa parte achurada aqui indicando para a leitura de tensão contínua, o maior fundo de escala que eu tenho é de 1000 volts. Tá? E aí então eu posso começar a fazer a minha leitura com segurança a partir desse ponto. Tá? Caso a medida aí ela seja
o valor inferior a isso, depois da primeira leitura que eu fiz aqui, eu vou girando então vagarosamente a minha chave até a melhor escala possível, tá? Ajustando assim uma leitura com maior precisão. Tá? A razão da gente fazer isso, ou seja, no caso ali do uso do multímetro como voltímetro, tá? Eu partir sempre da maior fundo de escala, é justamente para evitar danos ao equipamento. Tá? Porque se eu fazer uma leitura, né, começando aqui, por exemplo, da escala aqui que ele indica para mim de 200 milivolts, mas a tensão que eu for medir for, por exemplo, 400 volts, e ele estiver nessa posição, ele vai provocar então um dano ao meu equipamento, tá? E esse prejuízo aí no meu equipamento pode custar aí caro, dependendo do aparelho que você tem disponível. Tá? Tomando esse cuidado, então, começando da maior escala, se eu for fazer uma leitura de 400 volts, ele não vai danificar aqui a minha escala. Da mesma forma, se for fazer a leitura aí de uma pilha, por exemplo, que tem 1,5 volts, eu começando aí da escala de 1000 volts, eu simplesmente não vou ter precisão, mas eu sei que a tensão aqui vai estar baixa na primeira leitura que ele fizer, e eu posso ir ajustando aqui gradativamente a escala até, por exemplo, aqui 2000 mA ou 2 volts, e com isso então eu tenho aí uma leitura aí com maior precisão dessa grandeza física, tá bom? Bem, o circuito elétrico então e a forma como a gente vai ligar o multímetro agora, ele é bem similar do que a gente tinha ali no caso do ohmímetro, tá? Só que nesse caso agora, obviamente, a gente tem que estar com o nosso circuito alimentado, ou seja, eu preciso estar ligado a uma fonte de energia no meu circuito ou no meu dispositivo. Aqui a gente tem simplesmente um único resistor e eu vou ligar então as pontas de prova diretamente aqui nos terminais do meu resistor, porque eu quero medir a tensão sobre ele. Tá? E com isso então eu consigo realizar a leitura ali do meu equipamento. Obviamente eu vou ajustando depois a escala adequadamente para ter uma leitura mais precisa. Tá? Então, posicionamento aqui das pontas de prova no meu circuito elétrico é mais parecido, então, aqui com a situação do ohmímetro. Obviamente que no caso do ohmímetro, como eu falei anteriormente, não pode ter energia no circuito. Aqui, obviamente, você precisa ter energia no circuito, porque você quer justamente medir essa tensão. Tá? Então, qualquer forma de medida, seja tensão contínua ou tensão alternada, tá? O multímetro então ele vai ser ligado em paralelo ali no nosso circuito elétrico ou nos terminais do dispositivo que eu quero medir. Tá? E uma característica que eu tenho que destacar aqui com relação ao voltímetro, como ele é um dispositivo, ele vai estar ligado ao nosso circuito, tá? Obviamente esse voltímetro ele também tem ali uma resistência interna dele, tá? E uma característica que vai definir se esse equipamento aqui é um equipamento bom, tá? É justamente que a resistência interna desse voltímetro aqui ela seja infinita, de tal maneira que ela não interfira no circuito. Obviamente é impossível, tá? Na prática, um voltímetro ter uma resistência infinita, mas ele tem que ter uma resistência interna o mais alto possível, de tal maneira que a hora que eu ligar ela num dispositivo aqui, ele não interfira, né, dissipando essa energia aí, ou alterando o comportamento do circuito elétrico por conta da resistência interna aí do meu equipamento. Tá? Então esse daí é uma das coisas que caracteriza um equipamento ser bom ou não. Geralmente aí os multímetros, até mesmo os mais simples ali, eles têm resistência interna de 10 megaohms, que é na grande maioria das vezes aí o suficiente para isso. Mas multímetros aí poucos melhores ou uns multímetros de bancada, tá? Ele chega aí a ter resistências internas da ordem de tera-ohms. Tá? Esses multímetros aí eles acabam tendo uma precisão muito maior para a medida de tensão elétrica. Tá bom? Vamos agora então para a prática aqui, vamos ver aí como que a gente faz a leitura de tensão elétrica
com um multímetro. Então, bora ali para a bancada agora. De volta agora aqui para a bancada, a gente vai ver então como que se faz a leitura de tensão elétrica na prática utilizando o multímetro. Tá? Nesse caso, então, aqui no multímetro, para fazer a leitura de tensão, tá? Eu vou escolher então a função voltímetro dele, e veja aqui que no caso do nosso multímetro aqui na bancada, eu tenho duas condições. Tá? Se eu girar a chave aqui para o sentido anti-horário, eu vou fazer a leitura da tensão, que a gente define ela como tensão contínua, tá? Como a gente pode ver aqui a simbologia adotada, e girando ela no sentido horário, eu vou ter então o meu multímetro aqui na função voltímetro para leitura de tensão alternada. Tá? Bem, a primeira coisa então que a gente vai começar aqui a fazer a leitura é utilizar então a função voltímetro para medida de tensão contínua. Tá? Como a gente falou, toda vez que a gente vai fazer então a leitura de tensão, no caso aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher a maior escala possível. Tá? Como eu não sei qual que é o valor de tensão que eu vou medir, para evitar danos ao meu equipamento, eu escolho então o maior fundo de escala que ele tem, e isso evita então que eu possa causar algum tipo de dano. Então nesse caso aqui, o maior fundo de escala para esse equipamento é de 1000 volts. Tá? Então muito dificilmente a gente vai fazer algum tipo de leitura de tensão que seja maior do que 1000 volts. Para esse exemplo aqui, eu vou fazer a leitura então de alguns tipos de bateria que eu tenho, baterias e pilhas que eu tenho disponível. Tá? Então eu tenho aqui uma bateria de 9 volts. Tá? Eu tenho uma pilha aqui. Essa pilha ela tem uma nomenclatura aqui chamada AA, tá? Está referente aqui ao tamanho dela. E tem uma outra pilha aqui que tem uma nomenclatura de 3A, tá? Que diferencia aí também o tamanho dessa pilha. Tá? Então a gente vai fazer a leitura da tensão dessas pilhas e baterias aqui para a gente tentar entender ali como que faz esse processo de leitura. Tá? Bem, para começar aqui então eu vou fazer a leitura então da tensão dessa bateria aqui. Tá? Veja que os contatos dela elétricos, ou seja, os pontos de energia dela, são fornecidos por esses terminais aqui. Tá? Então eu tenho um terminal aqui e outro aqui. Além disso, então, ela tem uma marcação para a gente, tá? Que é dado aqui na lateral, adotado aqui por um símbolo de um mais, e do outro lado, deixa eu focar aqui, um símbolo de um menos. Tá? Essa notação, então, é justamente para dizer para a gente a polaridade da minha bateria. Tá? Então, quando a gente vai fazer então leitura de tensão contínua, tá? Uma das coisas que a gente precisa se ater é que ela exibe uma polaridade, ou seja, ela tem um sentido certo para a gente poder fazer a leitura da tensão naquele dispositivo. Tá? No caso de um circuito elétrico, também a gente precisa se ater a isso para saber então aonde que vai ser o ponto onde eu vou ter o que eu chamo ali de ponto positivo e o ponto negativo, tá? Para fazer a leitura corretamente ali com o meu multímetro. Bem, então já está selecionado aqui para a gente o maior fundo de escala. Eu vou então ligar aqui as minhas pontas de prova para conectar então o nosso multímetro ao mundo externo. Então eu vou ligar então a minha ponta de prova preta aqui no terminal comum, né, no borne comum. E eu vou ligar então a ponta de prova vermelha aqui, de novo no borne do meio, porque no borne do meio a gente vê aqui um V, que indica para a gente aqui o símbolo de volts, tá? Que é a unidade ali de tensão elétrica que a gente vai fazer a leitura. Tá? Portanto, então, eu vou ligar aqui a minha ponta de prova vermelha nesse borne.
Veja que nesse caso da tensão contínua, eu preciso me ater então ao sentido de conexão aqui desses bornes, porque o vermelho aqui, ele vai indicar então para a gente que eu tenho que conectar no ponto positivo para fazer a leitura de tensão, e o preto eu tenho que ligar então no negativo aqui, que é para a gente fazer a leitura correta da tensão. Então, eu vou observar aqui na minha bateria, tá? As polaridades. Então, eu tenho aqui então positivo, portanto é onde eu vou ligar o meu ponta de prova vermelha e, obviamente, a ponta de prova preta na outra extremidade. E aí então a gente já observa ali uma leitura no multímetro. Veja que ele está marcando ali para a gente 0,10, mas como não tem nenhum ponto, tá? Significa então que ali a leitura é 10, uma vez que eu não tenho significado nenhum aí para o zero à esquerda, tá? Portanto, ele está dando aqui um valor para a gente de 10 volts. A leitura então aqui é uma leitura direta, tá? Eu não tenho aqui na escala de 1000 volts, eu não tenho nenhum índice, né, ou nenhum prefixo ali para fazer essa leitura. Bem, a gente vê então que 10 volts aí é um valor muito baixo para esse fundo de escala, tá? E o fundo de escala seguinte aqui, o logo inferior, é um fundo de escala de 200 volts. Portanto, eu posso vir aqui e abaixar ele para 200 volts, tá? E vir novamente encostar as pontas de prova aqui para fazer a minha leitura. E veja agora então que aquele valor que deu inicialmente de 10 volts, ele passou para 9,5. Portanto, eu tenho uma precisão maior agora, né, da leitura da bateria. Bem, mais 9 volts ainda é menor do que o próximo fundo de escala aqui inferior, que seria de 20 volts. Tá? Então eu posso vir aqui, passar ele para a escala de 20 volts, tá? E aí realizar a leitura com maior precisão. E agora, então, agora chega o valor de 9,56 volts, tá? Então eu tenho aí 2 casas decimais de resolução ali para essa escala. Veja que agora, né, a próxima escala que ele indica aqui para a gente é de 2000 milivolts. 2000 milivolts significa 2 volts, mas como a minha bateria aqui ela tem um valor acima de 2 volts, né, como a gente já fez a leitura ali, então eu não posso passar para a escala mais abaixo, porque se eu fizer isso, eu corro o risco de danificar o meu equipamento, tá? Então, portanto, a gente para aqui nessa fundo de escala, é o máximo que a gente pode chegar, é a maior precisão que a gente pode ter da leitura para essa bateria, tá? É claro aqui que de modo didático eu fiz a variação de escala por escala, tá? Mas se você já tivesse aqui feito a leitura, por exemplo, na escala de 1000 volts, tá? Então você fez a leitura aqui, observou que o valor é de 10 volts, obviamente você não precisa ficar indo de escala para escala, você já pode já ajustar adequadamente a escala aqui, por exemplo, 20 volts, que seria a escala mais adequada para fazer a medida aqui de 2 volts, e daí fazer a leitura já direto, tá? Então você vai escolher essa próxima escala a partir do maior fundo de escala, a leitura que você teve dali, você ajusta adequadamente para aquilo que você pode ter maior resolução ali no seu equipamento. Tá? Como eu disse, no caso aqui do multímetro, tá? Para medida de tensão contínua, eu tenho que obedecer essa polaridade. Tá? Mas se por acaso eu não obedecer essa polaridade, eu inverter a ordem, tá? Você vai observar que vai acontecer algo diferente aqui na visualização aqui da leitura. Tá? Se eu trocar a ordem aqui, ou seja, o fio positivo que deveria
está ligado ali no terminal da direita, tá? Eu estou ligando aqui. E a hora que eu encosto ele, você vê que ele apresenta ali um sinal negativo na tela, tá? Então ele está indicando menos 9,56 volts. Isso daí então representa para a gente que a gente está com as pontas de prova invertidas aqui. Então para fazer a leitura correta, eu tenho que colocar ele dessa maneira, tá? Nos multímetros digitais, isso daí não tem muito problema, porque o multímetro ele vai simplesmente marcar ali um sinal negativo para você, tá? Alguns multímetros, se você fazer a leitura de tensão ao contrário, ele vai introduzir um erro para você devido a essa polaridade, tá? Então sempre aconselho fazer a leitura aqui na polaridade correta, tá? Mas eu devo destacar aqui que no caso de multímetros que são analógicos, ou seja, aqueles multímetros que tem ponteiro, tá? Se você inverter a ordem aqui da leitura, ele não simplesmente vai indicar para você um sinal negativo ali, tá? O que vai acontecer é que o ponteiro vai girar para o sentido contrário, tá? E isso daí pode danificar mecanicamente ali o seu medidor, tá? Já que no caso do multímetro analógico ali, o medidor ali, ele tem uma parte eletromecânica, né? Então essa parte mecânica aí pode ser danificada se você não tomar esse tipo de cuidado, tá? Como eu disse, isso daí é uma característica do equipamento, não quer dizer que o multímetro analógico ele é ruim, tá? Eu posso ter multímetros analógicos que têm uma precisão melhor do que o caso aqui do multímetro digital, né? E já falando em precisão, tá? Eu posso destacar também que nesse caso aqui, para leitura de tensão contínua, tá? Para esse equipamento em particular, o fabricante aqui fornece para a gente uma precisão de mais ou menos 0,8%. Tá? Então, cada leitura que eu fizer aqui de tensão, tá? Ele vai ter um erro associado aí de mais ou menos 0,8%, que seria a precisão que eu tenho ali desse equipamento. Tá? Bem, vamos fazer então a leitura aqui de uma outra pilha, para a gente ver como que é o processo. Bem, quando eu pego aqui então essa pilha, a gente pode observar aqui que também o fabricante já adianta aqui para a gente, colocando qual que é a polaridade da bateria, tá? Então, da pilha. Então isso daqui já facilita para a gente. Então esse positivo a gente já sabe então que esse daqui é o lado que eu vou colocar minha ponta de prova vermelha e consequentemente a parte de trás aqui da minha bateria, da minha pilha, eu vou colocar a ponta de prova preta. De novo, vamos supor que eu não soubesse qual que é o valor dessa tensão aqui da pilha, tá? Seria algo desconhecido. Então, por segurança, sempre começo aqui do maior fundo de escala para medida de tensão. E agora eu vou colocar minha ponta de prova vermelha aqui na parte dourada aqui da pilha, tá? E a ponta de prova preta na parte de trás. E a gente pode observar aqui que ele deu um valor de 2 volts. Tá? Como eu disse, como a gente já sabe aí o valor máximo que ele está medindo, né? Eu já poderia ir para a escala aqui de 2000 milivolts, tá? Para ele fazer a medida. Mas como ele já está bem no limite aqui desse fundo de escala, por segurança, eu vou para a escala aqui de 20 volts, tá? Só para ter uma precisão maior ali, para evitar de causar algum dano no meu equipamento. E daqui, então, eu decido se eu posso abaixar a escala ou não. Então eu faço de novo a leitura. E o valor, então, agora é de 1,61. Portanto, eu posso ainda passar aqui para o fundo de escala de 2000 milivolts, ou de 2 volts. E agora, então, eu faço
uma leitura aqui com maior precisão. Então ele indica aqui para a gente 1607 milivolts. Bem, isso daí nada mais, nada menos do que um valor de 1.6 ou 1.607 volts. Tá? Então eu tenho 3 casas decimais aí, basicamente nessa leitura aqui dessa escala aqui de 2000 milivolts. Tá? E a menor fundo de escala que eu tenho aqui para medida de tensão é de 200 milivolts. Né? Nesse caso, obviamente, a gente não pode passar para esse valor inferior, tá? Porque isso daí causaria dano ao meu multímetro. Tá? E com base no valor que a gente mediu, eu posso comparar aqui com o valor fornecido pelo fabricante, que é de 1,5 volts. A gente teve aí 1,6 ou 1,607 volts, né? Portanto, né, essa bateria aqui ela ainda está boa, ela está funcional. Tá? A gente pode aplicar ela ali em um dispositivo que ele vai funcionar sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, embora ele tenha aí um valor de tensão um pouquinho acima do nominal, tá? Mas isso daí indica então que é uma bateria nova. Eu vou pegar aqui uma outra, que eu não sei como está o estado dela, para fazer a leitura. Tá? Daqui é a mesma, ela também é 2A, né? Só muda o fabricante. Eu tenho então aqui um indicativo também da polaridade dela, tá? E obviamente a parte de trás ali vai ser negativa. Eu vou seguir o mesmo procedimento, vou adotar então que é desconhecido o valor aqui para essa bateria, e aí então eu começo a fazer a leitura. E já de cara ele indica ali para a gente um valor de 1 volt. Tá? 1 volt então ele vai ser menor do que 2000 milivolts, ou seja, 2 volts, então eu posso já passar direto aqui para a escala de 2 volts. Tá? E aí então eu faço a leitura com maior precisão. E aqui a gente já vê então que essa pilha aqui, ela está dando 1179 milivolts ou 1.179 volts. E de novo, se eu for olhar aqui o valor que o fabricante fornece para a gente, não sei se ele fornece para a gente algum valor. Ele fornece aqui bem no cantinho. Tá dando um reflexo aqui, vamos ver se ele foca. Ele daqui bem pequenininho, ele indica aqui pra gente que é de 1,5 volts, tá? Ou seja, de acordo com o que é falado ali pelo fabricante, essa pilha então ela está bem abaixo disso, significa então que ela não está com a carga adequada para ser utilizada, tá? E por último, eu tenho aqui novamente uma pilha menorzinha, tá? 3A, também conhecida como pilha palito, e vamos de novo aqui começar o mesmo procedimento que a gente adotou anteriormente. Então eu faço a leitura aqui, a gente já viu ali que ele está indicando 2 volts. Por segurança, eu vou começar aqui na escala de fundo de escala de 20 volts, para tirar dúvida que essa tensão aqui não é maior do que 2 volts. Ele está indicando aí 1,59. E agora, então, para ter precisão, eu posso passar ela para a escala aqui de 2 volts. E eu tenho 1589 milivolts, ou 1.589 volts. Tá? De novo, segundo o fabricante, ele informa para a gente ali
que essa pilha ela tem um valor nominal de 1,5 volts, portanto, tá, ela está dentro ali das condições aceitáveis, então ela pode ser aplicada aí em um dispositivo sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal, a questão do uso do voltímetro dentro do multímetro, né? Veja que todas as leituras que eu fiz aqui, todas as vezes, as pontas de prova, ou seja, o final aqui da ponta de prova, ela estava fora da minha energia, né? Para eu poder fazer aqui a mudança aqui da minha escala, tá? Então isso daqui é um ponto que você tem que prestar atenção, tá? Porque às vezes se você fizer essa mudança de escala aqui com as pontas de prova conectadas no circuito, isso daí pode ocasionar algum dano também ao equipamento. Claro que isso daí vai depender muito do fabricante do equipamento. Alguns fabricantes colocam alguma segurança no equipamento para evitar esse tipo de problema. Nesse equipamento aqui mais simplesinho, não existe esse tipo de segurança e ele pode realmente aí danificar o seu equipamento. Tá bom? Então vamos agora então dar um pause aqui. Vou trocar aqui a configuração na minha bancada e eu vou ensinar então para vocês como que utiliza o voltímetro para leitura de tensão alternada. Muito bem, pessoal, estou de volta aqui agora com uma nova configuração aqui na bancada para a gente ver como que faz a leitura de tensão alternada aqui utilizando o nosso multímetro na função voltímetro. Bem, para a gente fazer então essa leitura, as regras de segurança continuam sendo as mesmas das anteriores, tá? O que eu tenho que fazer então agora é girar minha chave aqui no sentido horário, começando com o maior fundo de escala para medida de tensão alternada. Então, a tensão alternada aqui, como eu disse, ela vai ter aqui o símbolo desse tio aqui, né, indicando que é uma senoide, né? Ou seja, a tensão alternada é aquela que varia com o tempo. E agora, selecionado esse fundo de escala, vamos conectar as nossas pontas de prova, tá? As pontas de prova continuam sendo conectadas nos mesmos bornes que a gente tem utilizado até então, ou seja, ponto de prova preta no comum e a vermelha eu vou utilizar aqui no terminal, onde tem aqui o V, que é a unidade de volt. Conectado então a outra extremidade aqui das minhas pontas de prova, tá? Eu vou ligar então agora aqui na minha tomada para fazer a leitura dessa tensão que eu tenho aqui, tá? Obviamente, por se tratar aqui de uma leitura de tensão, tá? Eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Ou seja, eu não vou encostar os meus dedos aqui ou minha mão na parte metálica aqui da ponta de prova, porque a hora que eu colocar na tomada, ocorro um risco de provocar aqui um choque, tá? Essa regra aí também ela é válida para todas as situações que a gente falou anteriormente, tá? Porque ou ele pode ocasionar algum risco à sua saúde ali, né? No mínimo, ou ele pode interferir na leitura de tal maneira que isso daí danifique ou prejudique, né? Melhor dizendo, a leitura, dando uma leitura errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar então essas pontas de prova e vou colocar ela aqui com cuidado na minha tomada e veja ali que o meu multímetro ele já indica para a gente o valor da tensão que eu tenho aqui disponível na tomada, que é um valor de 127, perdão, um valor de 128 volts aqui, 129 volts, tá? Bem, o valor nominal que a distribuidora de energia elétrica aqui fala para mim que eu teria aqui seria de 110 volts, tá? Mas devido a algumas variações ali, a gente tem então um valor ali de tensão um pouquinho acima, tá?
Então, embora o valor ali seja 110, alguns locais aí do país a gente sabe que é descrito como 127, então ele está dentro ali da margem definida. Tá? Bem, para ter uma precisão um pouco maior, como eu tenho 127 e o próximo fundo de escala aqui é de 200 volts, eu posso passar ele para 200 volts e então fazer uma leitura agora com maior precisão. E agora a gente tem uma resolução aí maior. A gente vê então ali que ele tem 128.9.8, isso daí influencia. Como eu disse para vocês, a última casa decimal ali é a resolução, é a precisão do equipamento, tá? Então ele pode sofrer algumas alterações e esse então seria o valor que a gente tira ali dessa tensão elétrica. Veja que no caso aqui da leitura de tensão alternada, tá? Eu não tenho polaridade. Eu vou inverter aqui as pontas de prova e vocês vão ver que o valor que eu vou estar lendo ali é o mesmo que eu tinha anteriormente. Tá? Isso porque, na realidade, a tensão alternada está variando a sua polaridade constantemente. Tá? Portanto, como ela varia essa polaridade aí do sinal elétrico em função do tempo, tá? O nosso multímetro ali ele tem meios ali de fazer essa leitura, tá? Ele tira, na verdade, ali um valor, como se disse, médio dessa variação, né? Seria o equivalente a eu fazer uma integral dessa variação em função do tempo ali, para ele dar o valor da área embaixo da curva ali que ele está medindo, tá? E ele dá esse valor aí que a gente mede na tela, tá? Portanto, então ele não tem polaridade. Então, no caso de tensão alternada, não faz sentido algum ali eu me preocupar com relação a isso, tá? De novo, no caso de tensão contínua, isso daí é um preocupante. Além disso, nessa leitura então de tensão alternada, eu também tenho uma precisão associada aí ao equipamento. O fabricante fala para mim então que para esse multímetro particular, a precisão para a leitura de tensão alternada é de mais ou menos 1,2%. Tá? Então, a leitura que eu fiz aqui, tá? Desse 128 aí, 129, ela está então com um erro de mais ou menos 1,2%. E como a gente já pode ver aqui, né, 1,2%, isso daí seria alguma coisa em torno de 0,12, né? Ele está mais ou menos de acordo a essa flutuação que a gente está observando na tela, está mais ou menos de acordo com o que o fabricante fornece ali de precisão, tá? Que ele pode variar para cima e para baixo. Bem, vamos supor agora que eu quisesse fazer a leitura em uma outra tomada aqui. Então, novamente, como eu não sei o valor da tensão elétrica que eu tenho ali, eu começo sempre do maior fundo de escala, tá? Nesse caso aqui, de novo, 750 volts, por causa de tensão alternada, e vou fazer a leitura aqui agora dessa próxima tomada. E eu observo aqui então que o valor agora medido é de 224, 225, tá? Volts. Tá? Nesse caso, então, agora a gente tem um valor de tensão aqui maior, né, do que o próximo fundo de escala que eu tenho aqui no meu multímetro. O próximo fundo de escala que eu tenho aqui no meu multímetro seria 200 volts, tá? Mas como esse 200 volts aqui ele é inferior à leitura que a gente está medindo aqui, que é 220, tá? Se eu abaixar a escala, eu corro o risco de danificar meu equipamento, como eu não quero isso. Então, eu tenho que permanecer nessa escala aqui mesmo, e é o máximo que eu consigo medir aqui com precisão. Tá? De novo, comparando esse valor aqui com o valor nominal que a companhia fornecedora de energia elétrica aqui me dá, tá? Eu estou bem próximo do valor nominal que ela me refere, que ela fala que seria de 220 volts,
Estou dando ali 124, 125 volts, portanto, a gente está ali com um valor bem próximo do que o fabricante, que o fornecedor, né, de energia nos indica. Tudo bem? Bem, pessoal, então, basicamente aí, essas seriam as primeiras explicações que eu tenho aqui para vocês a respeito dessa utilização aqui do meu multímetro, tá? Nas próximas aulas eu vou vir falar um pouquinho mais aí para vocês de como utiliza as demais funções aí do multímetro. Então essa é a primeira parte da aula de multímetros, tá? Então a gente tratou aí basicamente de como fazer as leituras de resistência elétrica e de tensão elétrica, tá? Na segunda parte a gente vai falar um pouco de como realiza as medidas de corrente elétrica. O procedimento é um pouquinho mais complicado, demanda um pouquinho mais de atenção, então vamos ter uma aula exclusiva para ensinar como vocês fazem a leitura de corrente elétrica com um multímetro. Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na segunda parte desta aula.